Olá, amigo do programa Brasil Consciência. Hoje a nossa atração é um pouco diferente. Estamos ao ar livre porque a ciência brasileira decidiu ir às ruas protestar contra o desmonte que está acontecendo na área no país. Diversas manifestações foram organizadas em algumas capitais do Brasil. Em São Paulo, o movimento aconteceu na Avenida Paulista. A Mayumi Machado, que é cinegrafista aqui do Brasil Consciência, e o Matheus Fischer, que é colaborador do SINDCT, foram lá conferir. Acompanhe no VT. Em um domingo de muito frio, mas com sol, centenas de pessoas foram à Avenida Paulista para aproveitar o dia de trânsito fechado para os carros, mas aberto para pedestres e para a ciência. Em cerca de 20 tendas montadas em frente ao Instituto Luiz Pasteur, pesquisadores de diferentes instituições se uniram para mostrar o que os institutos paulistas são capazes de fazer. A iniciativa fez parte das manifestações de protesto do Dia Internacional da Ciência contra os ataques e cortes no orçamento que a área vem enfrentando, tanto com o governo estadual quanto com o governo federal. A gente tem percebido ao longo desses anos que a população não sabe exatamente o que os pesquisadores fazem, o que tipo de pesquisa a gente desenvolve. E o que está acontecendo agora é essa diminuição da verba aplicada ou do orçamento dos institutos de pesquisa tem dificultado muito a permanência ou o desenvolvimento de pesquisa nos institutos. E também concurso público não tem desde 2003. Então a faixa etária, a média de idade dos pesquisadores está por volta de 55 anos. Daqui a 5, 10 anos os institutos vão estar completamente vazios, porque a gente está com um número de cargos vagos, a gente está por volta de 50%. Então se não houver concursos e se não houver entrada de novos pesquisadores para a realização dessas pesquisas que são de grande importância para a população do estado de São Paulo, pode impactar seriamente no futuro do nosso estado, no desenvolvimento do estado. As estaduais paulistas, no caso a Unesp, por exemplo, não têm contratado nem servidores técnico-administrativos, nem docentes em número adequado para manter o funcionamento das universidades. As pessoas que se aposentam ou que de algum modo saem da universidade não têm o seu cargo renovado, quer dizer, não entra ninguém no lugar. Então, o processo de desmonte das universidades, ele é muito grande e ele é um processo que já começou há algum tempo, já começou há uns 4, 5 anos e continua no mesmo ritmo de 4 ou 5 anos atrás. Ou seja, nas universidades públicas paulistas, o número de servidores técnico-administrativos e docentes tem diminuído, o que significa um impacto gigantesco na capacidade que essas instituições têm de produzir ciência, tecnologia e pensamento crítico de qualidade e educação. No estado de São Paulo, tem os institutos das principais áreas de interesse da sociedade, que é a área da agricultura, do meio ambiente e da saúde. E esses institutos estão voltados em vários aspectos para a melhora da qualidade de vida da população. Desde melhorar o alimento que vai na mesa do consumidor até a questão das vacinas, como é o papel do Butantan, desenvolver vacinas. Isso são as pesquisas aplicadas e também tem muita pesquisa básica sendo feita, voltados para melhorar, para produzir novos medicamentos. No caso do Butantan, tudo baseado em venenos de serpentes, A intenção é descobrir novas moléculas que podem ser aplicadas em doenças que não tem cura ainda. Então tem algumas doenças como o câncer, tem algumas proteínas que já estão sendo estudadas, todas extraídas do veneno. Então a gente quer trazer para a população o instituto mais perto, Colocar as pessoas mais perto do que é feito nesses institutos.
Além da SBPC, a organização da feira teve a participação da Associação Nacional de Pós-Graduação, do Movimento Cientistas Engajados, da Academia de Ciência do Estado de São Paulo, da Associação dos Pesquisadores Científicos do Estado de São Paulo, do Instituto Questão de Ciência e de entidades que representam os professores das principais universidades públicas do Estado de São Paulo. Olha, eu acho que esse momento é imprescindível os pesquisadores estarem conversando com a população de todas as formas necessárias, seja vindo para a rua, seja nas redes sociais, seja no Instagram, no Face, em todas as redes sociais. É imprescindível a gente vir para a rua, porque sem financiamento público não existe produção de conhecimento no nosso país. Não tem como você produzir soluções para os problemas brasileiros sem financiamento federal e estadual, no caso de São Paulo e em alguns outros estados. Então, os cortes têm afetado de forma muito profunda e muito preocupante as pesquisas no nosso país, e a gente precisa do apoio da população para poder continuar produzindo soluções para os nossos problemas. Eu acho que a nossa tarefa aqui é alertar a população de São Paulo, o povo brasileiro em geral, do processo de destruição das instituições públicas de ensino brasileiras, né? Da asfixia orçamentária e financeira das universidades federais e da asfixia também orçamentária e financeira das universidades públicas paulistas e dos institutos de pesquisa, né? E também do Instituto Paula Souza. A ideia é mostrar para a população que a gente tem um imenso tesouro que foi construído a duras penas há muito tempo e que é um dos sustentáculos fundamentais da autonomia e da soberania nacional, né? Então, destruir ciência e tecnologia ou instituições que fazem ciência e tecnologia é rebaixar o país, é manter o país rebaixado a uma condição de subdesenvolvimento. A data também marcou o aniversário de criação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que organizou o evento, e para a representante da entidade, a ação atingiu seu objetivo. Olha, o objetivo principal é mostrar para a população a ciência de ponta e avançada que a gente tem feito dentro das universidades e dos institutos de pesquisa no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, porque a gente tem até gente do Rio de Janeiro aqui que veio apresentar um projeto de divulgação científica. É mostrar para a população que universidade não é balbúrdia, universidade é coisa séria, é formação de profissional qualificado e é ciência para o desenvolvimento do nosso país. As ações pelo Dia Internacional da Ciência também mobilizaram pesquisadores em Salvador, Rio de Janeiro, Recife e Natal. Para essa pesquisadora, a gravidade do momento é tamanha que tem obrigado os atores da ciência a se mobilizar, o que ela considera positivo. Os pesquisadores estão mais proativos, nós todos, me incluo nisso, em relação a essa importância, né? Porque existia um pouco de acomodação, né? Por si só, a ciência é tão importante e a gente não pensa muito, às vezes, na necessidade dessa divulgação como deveríamos, né? Eu acho que está havendo uma ação muito positiva de tentar passar isso para o público. E o retorno é muito bom. O quanto a população já reconhece essa importância é muito... para mim foi até uma surpresa, né? Que é muito positivo e é uma importância que já é reconhecida pela população. Acho só que os políticos aqui ainda não abriram o olho ou não têm interesse em assumir a importância da ciência para um país, né, que não tem uma ação política como deveria, né? Nós precisamos fazer movimentos cada vez mais intensos, cada vez mais numerosos, né? Com o objetivo de fazer uma resistência a esse ataque que é parte de um projeto político, né, de rebaixar o Brasil, de manter o Brasil rebaixado numa situação de subdesenvolvimento, né, e de conscientizar a população de que sem a ajuda dela, sem que a população se engaje nesse processo, nós vamos perder as nossas universidades, os nossos centros de pesquisa, os nossos institutos de pesquisa e a nossa soberania. O tom político foi uma constante no evento, que foi encerrado com uma marcha dos pesquisadores, alunos e apoiadores até o MASP. O deputado federal e ex-ministro Orlando Silva esteve presente e aprovou a iniciativa. Segundo ele, a luta contra o desmonte da ciência está tendo desdobramentos em Brasília.
A luta política é muito importante. Hoje, por exemplo, a Marcha pela Ciência será muito importante. No Brasil inteiro, as manifestações serão muito importantes. Eu vou promover em Brasília, na Câmara dos Deputados, uma comissão geral, como a gente fala, convidando cientistas, entidades como a SBPC, a Academia Brasileira de Ciência, os cientistas engajados participarão, várias sociedades científicas estarão lá em Brasília para discutir a realidade da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. É importante que haja uma pressão da comunidade científica, uma pressão dos meios políticos e da sociedade para que o governo possa descongelar os recursos que foram cortados. Nós já tivemos uma promessa de descongelar cerca de 300 milhões de reais em bolsas de pesquisa, foi uma pressão que a gente fez lá na Comissão de Orçamento, e é o que nos resta, é pressionar, pressionar e pressionar, porque o investimento em ciência no Brasil é pequeno, se você comparar com os países principais, levando em conta a economia, as maiores economias do mundo. O Brasil já investe pouco. E do pouco que investe, cortar como foi cortado no começo do ano, é inaceitável. Por isso que eu creio que é necessário fazer muita pressão para que a gente possa restabelecer o orçamento da ciência e tecnologia no Brasil. O público que saiu de casa para ir a Paulista passear também aprovou a ideia. Eu achei bem legal essa iniciativa, né? Principalmente nessa época de férias, né? Porque incentiva as pessoas a estudarem e aprenderem mais sobre a ciência, né? Sobre a biologia, que nem hoje ao longo da feira, eu analisei bastante crianças perguntando, mas por que isso aqui, por que acontece isso? Isso eu achei bastante, bem legal a iniciativa. Eu acho que contribui bastante, que nem eu ao longo da feira, eu ficava, eu fiquei bastante curioso por várias coisas, eu passei até horas conversando com o pessoal aqui da Biologia Marinha, tirando dúvidas, falando para ele que eu futuramente eu planejo ser um biólogo marinho. É bem bacana, na verdade a gente vê os outros institutos, outras instituições mostrando também a pesquisa que é feita, porque a gente vê o espectro sobre uma ótica um pouco maior, né? E a importância da ciência e de tudo que está sendo desenvolvido, né, de ser mostrado e ser trazido assim para a população conhecer e realmente ver a importância e o valor naquilo que a gente produz dentro dos institutos, né? Eu acho que esse é um contato necessário que já devia ter acontecido já há bastante tempo, né? Porque ciência não é feita só em laboratório, a ciência tem que ser trazida para a população, a ciência tem que ser mostrada, e o que vai dar força para a ciência é realmente a sociedade reconhecer o valor dela e o valor que ela vai ter para o desenvolvimento do país em vários setores, em várias áreas. E para isso é fundamental que a população conheça mesmo. E isso tem que ser feito, tem que ser trazido mesmo para a rua, para a população, para as escolas e não somente isso, mas também levar essa população para dentro da universidade, conhecer como é que é feito, os institutos, tudo de uma forma um pouco diferente do que a gente estava habituado até hoje, né? Até hoje. Eu achei bem legal que a parte de robótica e de répteis me interessa bastante, porque um dia eu quero aprender sobre isso, né? E as minhas curiosidades de hoje foram feitas. Incentiva bastante, porque era uma coisa que eu já pensava, e aí faz eu gostar mais, né? Eu acho esse tipo de evento muito importante, porque geralmente, né, pro leigo ou na sociedade como um todo, no Brasil, existe efervescência para discussão de muita coisa. Sem dúvida é importante que as pessoas, o leigo tome conhecimento do que acontece dentro do laboratório, não só no laboratório, porque não apenas na ciência exata, né? Nas ciências humanas como um todo também. É uma abordagem importante, é importante que isso aconteça, mas pessoalmente, eu não sei até que ponto é eficaz. Uma coisa que eu fico muito triste ao ir nesses eventos é que eu só encontro pares. Então, é chover no molhado. Então, eu fico alegre por esse tipo de evento. Acho importante que o leigo aprenda com isso aqui, se fique tocado, mas eu duvido da eficiência. Queria alguma coisa que conseguisse tocar mais. Mas o evento, sem dúvida, é importante e tem que acontecer, porque até agora é a melhor alternativa que se tem para combater o sucateamento, o corte ou o fato de se colocar a ciência em escanteio.
Bacana o trabalho da Mayumi e do Fischer. Vamos conferir agora como é que foi a mobilização no Rio de Janeiro. Lá o evento foi organizado no dia anterior e contou com um dos melhores cenários que o Rio poderia oferecer para esse tipo de movimento. No dia 7 de julho, a Quinta da Boa Vista recebeu o evento Domingo Consciência. A feira foi organizada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e várias entidades parceiras, dentre elas a ADUFERJ. No local, os frequentadores do parque tiveram acesso a 120 atividades de mais de 20 instituições de pesquisa. Em entrevista à TV ADUFERJ, professores falaram sobre a importância da iniciativa. Hoje nós estamos comemorando o Dia Nacional da Ciência, que na realidade é dia 8 de julho. Estamos comemorando em várias cidades do Brasil e aqui em particular no Rio de Janeiro, com muitas instituições, muitas atividades aqui na Quinta da Boa Vista. É simbólico a gente fazer na Quinta, porque temos aqui ao lado o Museu Nacional, uma instituição de enorme importância, que foi destruída por um incêndio no ano passado e que nós estamos fazendo todo o esforço para recuperá-la. Isso também é o símbolo do que a gente está tentando pensar com a ciência brasileira, que está vivendo um momento muito difícil. Nós temos de reconstruí-la, nós temos de melhorar a ciência brasileira e o impacto dela na sociedade. Há vários aspectos importantes com essa grande celebração. Primeiro ponto é trazer a ciência para a população brasileira. É algo que todo cientista, toda organização científica tem que fazer. Tem um outro aspecto que para a gente é caro. O aspecto de mostrar que o Museu Nacional vive e mais uma vez é reconhecido como uma instituição que tem que ser reconstruída. Fora isso, a gente traz a universidade para fora. A gente traz para as pessoas o conhecimento e um pouco do que a gente desenvolve lá dentro. E isso muda a vida das pessoas. A ciência é bastante importante para que a população tome conhecimento, né, do que as instituições vêm fazendo em prol da sociedade. Ela precisa participar, né, do que está acontecendo dentro das instituições científicas. A gente não fica só no ambiente acadêmico, mas pessoas que não têm contato diário com a ciência vão começar a se despertar pela ciência e, de repente, crianças e adolescentes vão se despertar pela profissão de cientista. Tenho contato direto com, às vezes, o que é estudado mesmo. Você vê, tem árvores, tem animais. É bem legal, acho que vale a pena. É um lugar bom para ser explorado para isso. Às vezes as pessoas acham que a pesquisa, a universidade, ela está muito distante, enquanto não está. Ela está completamente ligada. Estamos aqui nos dispondo a fazer atendimento médico, né, para qualquer urgência que possa ocorrer e está apoiando esse evento científico que é extremamente importante, defender o que é nosso, defender a produção científica do país contra esse desmonte que está acontecendo no nosso governo. Um outro ponto bem bacana desse evento é que ele não reúne apenas uma única instituição, mas diversas outras, em especial as universidades brasileiras, que estão no momento, vamos dizer assim, um momento crítico. Então a gente tem a oportunidade, mais uma vez, de mostrar para a população a pujança da ciência e a necessidade de investimento na ciência básica do nosso país. A universidade tem que ir mais para as ruas, tem que estar mais presente no cotidiano das pessoas, tem de ajudar a melhorar a educação básica, tem de ajudar a melhorar o sistema produtivo brasileiro, tem que melhorar a economia, tem que melhorar a saúde. Legal, reportagem produzida pela TV ADUFERJ, a TV da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos conferir agora como é que foram as manifestações em Minas Gerais. Lá teve mobilização no Centro de Referência da Juventude, que fica aí no centro de Belo Horizonte. As imagens, as fotografias que vocês estão vendo foram cedidas pela Universidade Federal de Minas Gerais. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo, mas já já a gente volta com mais informações para você. Um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência de volta, mostrando para você um balanço de todas as mobilizações do dia 8 de julho, Dia Internacional da Ciência, trazendo os detalhes de tudo que aconteceu em São Paulo. Nós tivemos na Avenida Paulista um grupo de pesquisa que levou heróis microscópicos para a população conhecer. Veja no VT. O nosso trabalho com os micro-organismos mostra um pouco desse mundo
das bactérias e das arqueias, né, que são esses seres unicelulares que a gente não enxerga e só conhece aqueles que causam doença, né, que causam algum mal para a gente. Então, uma oportunidade como essa é bastante interessante para a gente mostrar quão diverso é esse mundo, que a maioria estão contribuindo de forma bastante positiva, principalmente na nossa área de atuação, que é a oceanografia, né, a oceanografia biológica. Então, a gente veio tentar mostrar, de alguma forma, mesmo que seja difícil, nós não temos aqui os organismos, né, não dá para trazer um microscópio, né, mas a gente consegue trazer um pouquinho desse mundo, né? Então, aqui são células de bactérias que cresceram no meio de cultura, eles têm esse pigmento que são como protetor solar para eles, e assim tentar trazer essa informação, né? A gente trabalha principalmente no laboratório com os ambientes extremos em oceanografia, então com mar profundo ou condições de limite da vida, seja com temperaturas muito altas ou muito baixas, né, ou exposição à luz UV. Então a gente tenta entender como esses micro-organismos, mesmo estando no oceano, em condições, né, bastante profundas aqui, a gente tem temperatura, a pressão hidrostática, temperatura, ausência de luz, né? Então como nessas condições esses micro-organismos conseguem sobreviver, né? E fazer alguns links, né? Que essa adaptação ela pode ser usada tanto em biotecnologia, como compreender a vida aqui, como surgiu a vida no planeta, né? Ou como se existem vidas em outros planetas, que é a astrobiologia, né? Então a gente tenta fazer esse link também dessa sobrevivência nesses ambientes extremos com essas outras condições, tá? Então e a gente tenta trazer isso numa linguagem que o público consiga entender. Então aí os alunos no laboratório tiveram essa ideia de fazer esse link de micro-heróis, né? Porque eles realmente, se você for pensar, eles são super-heróis, têm superpoderes para conseguir sobreviver, são os únicos organismos vivos que conseguem sobreviver em algumas dessas condições, tá? Então é isso que a gente está tentando mostrar aqui um pouquinho, né? Então os projetos do laboratório, eles são feitos no Brasil com apoio do CNPq, no caso do Programa Antártico Brasileiro e da FAPESP, principalmente, né? E também existem os projetos de cooperação internacional, porque trabalhar nesses ambientes profundos às vezes precisa de uma estrutura mais sofisticada, como mergulho nos submersíveis tripulados, né? Então a gente tem muita cooperação com outros países que têm essa estrutura, né? Apesar do navio do IO, que é o Alpha Crucis, ele recentemente adquiriu um robô que ele vai fazer coletas de amostras até 2.000 metros de profundidade. Isso vai ajudar a gente bastante a aumentar a pesquisa em mar profundo do Brasil. Bom, então aqui a gente tem os nossos micro-heróis, que são alguns exemplos de extremófilos, que são micro-organismos que conseguem sobreviver em condições extremas. Então esse aqui é o nosso recordista de temperatura alta. Então o máximo que a gente encontra de temperatura alta de uma vida conseguindo sobreviver é 122 graus, que é essa arqueia chamada Methanopyrus. Em relação à temperatura baixa, o nosso recorde de vida que consegue sobreviver é a menos 25 graus, que é essa bactéria que se chama Planococcus. Em relação à radiação, a gente tem essa bactéria que se chama Deinococcus radiodurans, que ela consegue sobreviver a doses muito altas de radiação. Inclusive, os cientistas da NASA colocaram ela no espaço, na parte externa da Estação Espacial Internacional, e ela conseguiu sobreviver a condições do espaço, como temperatura muito baixa, radiação alta e ao vácuo. E ela é usada como modelo para a gente tentar buscar vida fora da Terra, como por exemplo em Marte e nas luas geladas do nosso sistema solar, como Enceladus e Europa. Essa aqui, ela é uma bactéria que ela consegue se alimentar de ferro. Então ela é encontrada em lugares que tem muito ferro, como por exemplo lá no Titanic, que está lá no fundo do oceano, e essa bactéria ela está consumindo o ferro do Titanic, e tem uma previsão de que daqui a mais ou menos 30 anos o Titanic vai desaparecer, porque essa bactéria está consumindo o ferro do Titanic.
O Dia Internacional da Ciência também levou para a Avenida Paulista pesquisas feitas por brasileiros fora do país. Conheça agora o trabalho de uma pesquisadora na Antártica. Veja no VT. Eu sou pós-doc no Instituto Oceanográfico da USP e eu trabalho com bentos da Antártica. Bentos são os invertebrados que vivem no fundo do oceano. E lá na Antártica, desde 2000 que eu trabalho com isso, trabalho com biodiversidade e agora mais especificamente com a teia alimentar. Então eu descubro o que eles comem, né? E eu já trabalhei no Instituto Oceanográfico, fiz o meu doutorado na Espanha e acabei de chegar da Coreia, que eu fiquei 2 anos trabalhando no Instituto Polar da Coreia. E com isso eu acabei indo para a Antártica 3 vezes com o Brasil, 2 vezes com a Coreia. E aí a gente vê também a diferença entre as pesquisas, né? Tanto Brasil, Espanha e Coreia, que a Espanha já dá um maior valor para a pesquisa, a Coreia então nem se fala, né? Tanto que equipamentos e reagentes para o laboratório a gente consegue muito mais fácil do que aqui. A burocracia quase não existe e aí a gente sabe da importância da pesquisa e mesmo assim aqui no Brasil, com toda a burocracia, falta de dinheiro, a gente ainda batalha para mostrar que a Antártica é importante, né? A gente acha que não, que ela está tão longe, principalmente aqui do Brasil, mas a gente hoje sabe que quem mora em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul está mais perto da Antártica do que do norte do Amazonas. Então a gente sabe disso, sabe da influência tanto das correntes de ar quanto das correntes marítimas, né? Aqui no Brasil, por exemplo. Com isso, um dos projetos que eu estou desenvolvendo, né, que é como pós-doc lá no IO, é do Gelo na Bagagem, que é uma divulgação científica pelo YouTube, Instagram e Facebook, para falar mesmo da importância da Antártica e por que a gente vai tão longe para estudar um ambiente assim tão diferente e tão desconhecido. Outra pesquisa que chamou a atenção de quem passava pela Avenida Paulista foi um jogo criado por pesquisadores da USP. A Guerra dos Patógenos já está sendo testado com alunos de escolas públicas e privadas com ótimos resultados. Confira. Meu nome é Cátia Oliveira, sou docente da Universidade Federal de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, especialmente do Departamento de Microbiologia, Imunologia e Parasitologia. Venho aqui na Feira da Ciência para falar do projeto de extensão que eu coordeno junto com a professora Érica Suzuki, que se chama Patógenos em Jogo. O objetivo do nosso projeto é desenvolver ferramentas para a promoção do edutainment, que é Education mais Entertainment, que é educação com entretenimento. Nós começamos nosso projeto em 2016, junto com alunos de graduação e pós-graduação da Unifesp, mas também de outras instituições de ensino superior. E nosso primeiro jogo que nós desenvolvemos é chamado Guerra dos Patógenos. Começamos com a área de parasitologia, então nosso jogo chama Os Parasitas Atacam. Mas agora, neste ano, nós pretendemos expandir esse jogo para doenças virais, bacterianas, fúngicas e também doenças sexualmente transmissíveis. Nosso jogo, essencialmente, é um jogo de tabuleiro, que é composto por cartas patógenos, onde nós apresentamos 30 patógenos diferentes e cartas de ação, que são medidas de profilaxia ou medidas que promovem a disseminação dos patógenos, e os jogadores, por meio de batalhas com essas cartas, vão tentar dominar o maior número de territórios possíveis. Pedagogicamente, o que nós queremos é que os jogadores possam fazer associação, transmissão, profilaxia das doenças parasitárias. E em 2019 nós tivemos a oportunidade de testar o jogo com 250 crianças de ensino fundamental e médio, tanto da rede pública quanto particular de ensino. E nós tivemos a agradável surpresa de que Guerra dos Patógenos é capaz de ensinar conceitos básicos e conceitos específicos de parasitologia, tanto para estudantes da rede pública quanto da rede particular de ensino. Embora o background de conhecimento entre os alunos das diferentes redes de ensino seja diferente, os alunos da rede particular têm um maior conhecimento prévio, a quantidade de conhecimento que é agregada quando se joga a Guerra dos Patógenos é a mesma em ambas as situações sociais. Então isso nos deixa muito felizes.
porque nós entendemos que a universidade também está cumprindo o papel dela na área de extensão universitária, né? Então é muito bom ser docente dentro da universidade, mas também por meio do desenvolvimento dessas ferramentas, ser docente extramuros, fazer com que o conhecimento científico chegue a crianças e adolescentes nas diferentes condições sociais. Mas quem roubou a cena mesmo na Avenida Paulista entre as crianças foi o pessoal do curso de robótica da USP e seus robozinhos que competem internacionalmente. Conheça a pesquisa. Eu faço parte de um grupo de robótica, a gente é desde 2001 e a gente tem por intuito aplicar os conhecimentos que a gente adquire na faculdade em projetos de construção de robô para melhor performance. Eu presenciei desde criança de 5 anos até adulto de 60, querendo saber um pouco mais, realmente interessado no que a gente faz. A gente que faz engenharia, pelo menos eu, acredito que o país só vai para frente quando mais pessoas, principalmente as crianças e os jovens de hoje, que estão prestes a ingressar no mercado de trabalho ou numa faculdade, sobre a importância da robótica e da ciência. E é justamente isso que a gente tenta trazer um pouquinho aqui pro evento. Nós, como equipe, a gente está sempre muito disposto e fica muito feliz em receber esse tipo de convite, porque qualquer iniciativa que tenha por finalidade divulgar um pouco mais o trabalho da robótica, que eu acho que no Brasil ainda é um pouco mal divulgado, a gente sempre está feliz em ajudar. E não foram apenas os mestres e doutores que apresentaram seus trabalhos na Avenida Paulista. Também teve professor da rede básica de ensino que apresentou projeto importante para o desenvolvimento da educação. Acompanhe. Olá, eu sou o professor Rogério, e esse trabalho, na verdade, eu não pertenço à instituição de pesquisa nem faculdade, eu sou professor da rede pública do estado de São Paulo, e essa exposição que eu trouxe, a exposição Origens, ela foi a forma que eu desenvolvi para conseguir levar um assunto complicado para dentro da sala de aula. E eu desenvolvi as técnicas de produção de réplicas dos crânios, de esqueleto fóssil. E esse material que a gente está vendo aqui é o material que meus alunos do terceiro ano usam nos estudos sobre evolução humana. Né? E é isso que a gente está vendo aqui. Né? 7 milhões de anos representados, desde o Sahelanthropus tchadensis até a nossa espécie Homo sapiens que está ali. Já tem 3 anos que eu trabalho dessa forma com meus alunos e tem sido muito bem aceito. Né? Quando eu comecei esse projeto, eu não tive apoio da minha escola, agora eu já tenho, mas apoio governamental para incentivo para me continuar fazendo esse trabalho não vem de nenhum lado. Quem me apoia são as pessoas que acabam comprando uma outra réplica, porque eu também produzo para isso, e compartilha comigo. Legal, muito bacana. A gente continua apresentando os trabalhos mostrados para a população na Avenida Paulista durante o Dia Internacional da Ciência. Vamos conhecer agora uma pesquisadora que saiu do Rio de Janeiro para compartilhar a experiência dela na união entre ciência e trabalho social voluntário.
Essa daí é a minha dissertação de mestrado, foi a implantação de um centro de ciência, um espaço de divulgação científica dentro da comunidade de Nova Septiba, que é uma comunidade que fica em Santa Cruz, no Rio, na Zona Oeste, comandada pela milícia local. E aí é um espaço que foi pensado e organizado pela própria comunidade, pelos jovens da comunidade. Nós fizemos um levantamento, um questionário, né? E aí perguntamos se eles gostariam de ter um espaço lá e o que eles gostariam de levar para esse espaço de discussão, quais eram os temas. E assim a gente montou a exposição. A primeira exposição foi Energia e Vida, nós inauguramos agora em fevereiro, 27 de fevereiro. E aí, desde lá, os mediadores da próprio Centro de Ciência são da comunidade, são jovens da comunidade, que foram capacitados pelo Instituto Federal. Então é um projeto pensado para a comunidade e junto com a comunidade, elaborado por eles. Acho extremamente importante momentos como esse aqui, espaços como esse, né, para que nós, pesquisadores, possamos mostrar para a sociedade o quanto a ciência não está distante do dia a dia deles, né? A ciência, ela está no dia a dia deles, está na rotina deles, e é bom que esse contato faz com que eles desenvolvam esse pensamento. Além do que, nós acreditamos muito, porque trabalhamos com criança e jovem, isso pode despertar nele o pensamento científico, a vontade, a vocação científica também, né, daqueles que passam por aqui, por que não, né? Acho super importante, porque num momento tão sombrio quanto esse que nós estamos vivendo hoje, né, mostrar, né, para a sociedade o que a gente faz lá dentro dos laboratórios, dentro das universidades públicas, né? E é importante para a valorização de todo esse trabalho, né, que a gente vem fazendo, porque às vezes a gente apresenta aqui uma parte do trabalho, né? Mas aí levou 2, 3 anos, 4 anos para chegar a isso aqui, né? Então isso é muito importante que a sociedade entenda isso, né? O quão importante é não gastar, mas investir, que isso vai contribuir para o futuro da própria sociedade. É um ciclo, né? A gente produz e volta para a sociedade alimenta isso e a gente, né, continua fazendo ciência no Brasil. Aqui nós trouxemos só uma parte do que nós fazemos lá. Esses experimentos, eles foram elaborados e pensados pelas crianças e jovens de lá da comunidade. Então, aqui a gente tem um experimento que fala sobre a energia solar, né? Como que funciona a questão da energia solar. Esse aqui fala sobre o circuito aberto e fechado. Então a criança, é o teste de nervos, ela tenta passar pelo circuito e aí quando ela esbarra, o circuito elétrico fecha, né? Então é só uma parte, na realidade, do que a gente tem lá. Lá nós temos um jardim sensorial e nós trouxemos algumas mudas de plantas também para distribuir, já distribuímos para as pessoas que passaram aqui, para poder incentivar também essa questão do agrotóxico, né? Então trazer, porque a gente está com esse problema com relação às abelhas, às libélulas. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo. A gente volta já já, não sai daí.
Terceiro bloco, o programa Brasil Consciência, hoje mostrando todas as mobilizações da comunidade científica no Dia Internacional da Ciência, protestos organizados em diversas capitais, diversas cidades do país. Após a apresentação dos trabalhos no varal de pôsteres, os pesquisadores, os alunos e os simpatizantes da ciência saíram em marcha em direção ao MASP. Veja como foi. Pessoal, vamos chegar aqui para a gente iniciar a nossa marcha em defesa da ciência, da educação brasileira. Todos e todas estão convidados para essa caminhada importante, representativa e significativa em defesa da ciência, da educação, do futuro da nossa nação brasileira, da nossa pesquisa, da juventude, das escolas, de uma educação crítica, com qualidade, que preze o desenvolvimento científico e tecnológico do nosso país. Vou convidar todo mundo que está aqui em volta e todo mundo que não está aqui em volta, que defende a soberania nacional, que defende o desenvolvimento, o emprego, a geração de emprego através da produção de conhecimento no nosso país, que acompanha a gente vai até o MASP, uma caminhada bonita para mostrar para a população e pedir o apoio da população contra os cortes na área de ciência, tecnologia e na educação. Vamos lá, galera? 1, 2, 3, 4, 5 mil. Enquanto a ciência não avança o Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil. Enquanto a ciência não avança o Brasil. Espero que todos se engajem nessa luta, não só das universidades, mas também pela sobrevivência dos institutos públicos de saúde. Não é um ou outro instituto, não é uma ou outra universidade, são os 19 institutos públicos de pesquisa, as 3 universidades estaduais paulistas, é o maior sistema de ciência e tecnologia da América Latina. A população de São Paulo não pode, em hipótese alguma, deixar que esse sistema desapareça. Os cortes de bolsas que estão ocorrendo agora e tendem a amplificar, porque o corte de orçamento está posto, significa ampliação do desemprego. Um pós-graduando, ele também é um trabalhador, e um trabalhador precarizado que está desde 2013 sem reajuste de suas bolsas. Isso significa uma desvalorização de 40%. Né? A gente está perdendo aí por mês, um mestrando cerca de R$400, cerca de R$350, e um doutorando cerca de R$580. Então a gente passa por um processo muito grande de precarização, que é o que a gente vivencia também nos institutos. A gente vai todos de braços dados a Brasília para gritar na porta do Bolsonaro em alto e bom som que o povo brasileiro não vai aceitar que sejam cortados nossos direitos, seja cortado o nosso direito à educação, à saúde, especialmente nosso direito de criar e de mudar o mundo, que é com a ciência que a gente faz isso, né? Eu queria convidar todo mundo a participar. O segundo semestre é o que a gente vai sentir com mais profundidade o impacto dos cortes que foram anunciados agora na primeira parte do ano. Então, a redução no número de bolsas a gente já sentiu, a redução no número de financiamento para programas de pesquisa, cortes em programas de pesquisa, a gente já sentiu. Mas o recurso, o repasse para as universidades, ele é mensal e ele é anual. Agora, as universidades já anunciaram que estão com recursos só até setembro, agosto e setembro, para pagar
as bolsas para pagar o custeio da universidade. Então, assim, muitas universidades já anunciaram que vão fechar as portas, não vai ter vestibular agora no segundo semestre. Algumas universidades estão anunciando que vão operar só em meio período, não vão operar mais em período integral. Então, a redução no número de estudantes de graduação, a redução no número de estudantes de pós-graduação, significa que daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, os nossos cientistas de hoje vão estar se aposentando e a gente não vai ter cientistas para substituir eles, entendeu? Então, isso é o maior absurdo, é o maior crime dessa política que está sendo implementada nesse momento no país. Ciência brasileira em crise, entidades representativas buscando o diálogo com o governo federal para tentar descontingenciar recursos e evitar o desmonte da pesquisa brasileira. Foi com esse intuito que o presidente do Sindicet, Ivanil Barbosa, esteve no Senado para participar de uma audiência pública sobre a carreira científica. Veja como foi. Bom dia a todos. Agradeço muito aos senadores, ao CI, que tem, por diversas ocasiões, emprestado o seu mandato a essa denúncia sobre o desmonte dos recursos humanos dos institutos públicos de pesquisa. O Fórum de Ciência e Tecnologia, do qual eu sou o secretário nacional, representa servidores de 23 macro-instituições, atuando em diversas áreas da ciência e tecnologia no país, passando por pesquisas na área de endemias tropicais, pesquisas de tratamentos e diagnósticos de várias patologias, como, por exemplo, o câncer, na área espacial, na área nuclear, etc. E os institutos estão a ponto de entrar em caos por absoluta falta de planejamento, falta de planejamento de uma estratégia para a ciência e tecnologia no país, que deixa depreciar não apenas a estrutura material, mas aquilo que é mais importante ainda que a estrutura material, que são os detentores do conhecimento. Os servidores que trabalham nesses institutos públicos de pesquisa não saem pronto das universidades, têm que passar por formações específicas em muitos programas de pós-graduação que existem ali mesmo. Muitos desses institutos tem a melhor avaliação da CAPES nos seus programas de pós-graduação naquelas áreas. Em algumas situações, isso seria até uma desonestidade intelectual afirmar isso, porque são os únicos institutos onde se encontra a ambientação daquele tipo de necessidade de pós-graduação. A idade média está em 51 anos, e o servidor está próximo da aposentadoria. E a falta de planejamento tem levado a situações em que, em muitos casos, já é tarde que conhecimentos e capacitações que levaram décadas para serem formadas nas instituições tenham tempo para que os detentores dessas capacitações repassem os seus conhecimentos a novos servidores. O Fórum de Ciência e Tecnologia preparou esse documento, Diagnóstico da Força de Trabalho das Carreiras de Ciência e Tecnologia, que pode ser facilmente acessado na internet em PDF. Essa brochura que eu tenho aqui em mãos, de 48 páginas, que começa com importantes declarações da SBPC e da ABC sobre essa situação que se expõe aqui da perda da capacidade de recursos humanos dos institutos públicos, que traz as instituições a uma situação crítica nesse momento. Bom, apenas o gráfico da direita, ali o PEP, que está ali
mais ou menos a sudoeste dessa apresentação, significa que essas informações apresentadas foram todas tiradas do painel estatístico de pessoal, demonstrando que a situação crítica, porque passam as instituições, elas são de pleno conhecimento do governo, porque são informações públicas. Então, nós temos ali que dos 24.268 servidores das carreiras de ciência e tecnologia, 11.524 são ativos, ou seja, 47,5% de ativos. E nós temos essa excrescência no serviço público, que diz respeito aos aposentados e pensionistas. Na iniciativa privada, os pensionistas e os aposentados não impactam os orçamentos das empresas. E, no nosso caso, o que acontece é que a Emenda Constitucional 95, que é um regime fiscal de congelamento dos investimentos e orçamentos, representa uma enorme barreira para que a gente possa recompor a força de trabalho das instituições. Porque, no caso de um servidor que se aposente, ele continua no mesmo centro de custos, digamos assim. E aquele centro de custos fica impactado em ser congelado pelo período do regime fiscal em questão. Aí um quadro geral das funções que temos nas carreiras: pesquisador, tecnologista, analista CIT, técnico, assistente em CIT, auxiliar de CIT e auxiliar técnico. Nós temos ali em pesquisadores, que é a primeira célula lá no total, pesquisador, 1.033 servidores, no universo de 11.470 servidores. Isso é uma questão muito impactante, porque nós temos ali em negro servidores com mais de 60 anos, representam 16% dos servidores ativos. Esse quadro ele representa os servidores ativos, ou seja, os 11.470 servidores. De 51 a 60 anos de idade, 35. Somando essas duas fatias aí, nós temos que mais da metade dos servidores tem mais de 50 anos. Então, é uma questão que impacta muito. A gente vê hoje uma startup, as pessoas têm menos de 30 anos. O que aí nesse gráfico, pessoas com menos de 30 anos representam apenas 2% do total, do efetivo de servidores ativos. Então, isso é uma questão que, por si só, esse gráfico tem uma eloquência muito grande no sentido de mostrar que o sistema está morrendo. As pessoas estão se aposentando e não estão tendo substitutos sendo reposicionados para seguir na continuidade da missão institucional dos institutos públicos. Essa aí é a montanha-russa dos concursos públicos entre 95 e 2019. A falta de uma constância, de uma política de manutenção da força de trabalho, leva a esse tipo de situação, em que tivemos ali, tem uma linha de tendência que não tem nem uma lógica matemática em se colocar, mas vamos dizer ali que se houvesse seria melhor que a gente tivesse aquela linha pontilhada ali com contratações entre 300 e 420 pessoas ao ano, teria sido melhor do que aquele comportamento que a gente tem lá. Sem que haja uma ação vigorosa no sentido de contratar, treinar pessoal qualificado para repor perdas, principalmente por aposentadorias, o INPE perderá irreversivelmente capacitação técnico-científica no curto e médio prazo. Isso já está acontecendo, já é uma realidade. Hoje, o que nós estamos vendo nos institutos públicos de pesquisa como um todo é que cada pesquisador que se aposenta atualmente fecha atrás de si as portas de um laboratório.
Os dados obtidos pela equipe de auditoria, está ali a peça, o relatório, do relatório de modelo de gestão de competência do INPE, demonstra que há envelhecimento da força de trabalho do INPE, com reflexo na continuidade de missões institucionais. O Brasil, por exemplo, assumiu tarefas na construção da Estação Espacial Internacional. Assumiu compromissos e não cumpriu, não pôde cumpri-los. Isso é uma realidade. Nós tivemos recentemente o IPEM tendo embargadas linhas de produção de radiofármacos. E isso é uma questão muito grave. Por quê? Porque a atividade nuclear brasileira ela é monopólio de Estado. E a CENEM, na produção de radiofármacos, consegue atender a todo o arcabouço, aos hospitais e clínicas, nas operações de diagnóstico e tratamento do câncer. Essa lâmina é de 2013, mas eu fiz questão de mantê-la porque esse gráfico mostra o acúmulo de perdas desde 1993 até 2013. E isso aí foi uma situação em que demonstra que a falta de sensibilidade com a situação de contínuas perdas de recursos humanos que os institutos vêm vivendo há décadas. Aliás, é preciso dizer isso. Essa questão é preciso ser encarada como suprapartidária e uma questão que vem estabelecida por décadas. A gente está mostrando aqui um lapso temporal muito grande. No caso do DCTA, eu coloquei questão de 1987, 4.309 servidores, até 2020, com uma previsão de 890 servidores. Então, isso não foi a construção de um governo só. Aliás, mostra que a atividade científico-tecnológica, pelo menos relacionada ao planejamento nos institutos públicos de pesquisa, não é uma questão tratada como estratégia de Estado, uma questão de Estado, mas ao bel prazer dos ventos de governos que se sucedem. Eu faço uma menção ao título dessa apresentação como um todo. Está lá, diagnóstico da força de trabalho da carreira de ciência e tecnologia. Peço desculpas aos colegas porque está errado. É das carreiras de ciência e tecnologia, são 3 carreiras, a carreira de gestão, de desenvolvimento tecnológico e de pesquisa. Tecnologistas e pesquisadores se deslocam de se concentrar na coordenação dos programas que coordenam para enveredar na área de aquisição, na área de contratos e esse tipo de situação que deveria estar toda entregue ao pessoal de gestão. Como os concursos foram poucos e as vagas reduzidas, houve uma concentração maior na contratação de tecnologistas e de técnicos e as carreiras de gestão foram ficando esvaziadas dentro dos institutos. Isso causa um problema muito grave. Né? Eu só queria colocar que a paralisia do desenvolvimento científico e tecnológico levará países como o Brasil ao atraso, à pobreza e à perda de qualquer projeto de cidadania. E o Fundo Nacional, o FNDCT, e outras ações, temos outras ações. O FNDCT hoje seria a principal fonte de recursos para as atividades em ciência e tecnologia. Existe uma forte discussão hoje entre ele ser transformado de contábil para um fundo financeiro, para resguardar de um ano para o outro os seus saldos. E existe a preocupação de vários parlamentares no sentido de colocar inserções na LDO para se preservar os recursos de ciência e tecnologia e do FNDCT dos cortes e contingenciamentos, das reservas de contingenciamento. E termino
dizendo que nenhum instituto público de pesquisa sobreviverá ao congelamento de investimentos imposto pelo regime fiscal da Emenda Constitucional 95. Muito obrigado. Mesmo com todas as tentativas de diálogo por parte das entidades representativas da ciência brasileira, o governo atual parece intransigente com relação aos principais assuntos da área. O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, criticou diretamente o INPE e o diretor do Instituto, Ricardo Galvão, recentemente em uma entrevista. Os funcionários, servidores do INPE não aceitaram a situação e organizaram um protesto na frente do Instituto. Veja como foi. Nós estamos convocando esse ato de desagravo aqui hoje, em frente à portaria do INPE, ato que terá início com várias falas de pessoas que estarão aqui em desagravo ao INPE, aos seus servidores, pesquisadores, tecnologistas, pessoal de gestão, e desagravo ao próprio diretor do INPE diante das seríssimas acusações levantadas pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em entrevista coletiva na última sexta-feira para órgãos de imprensa internacionais, onde ele acusou o INPE de divulgar índices de desmatamento da Amazônia errados, falsos, que poderiam ser números copiados e colados de anos anteriores, e chegando ao limite de colocar em questão o próprio diretor do INPE, acusando-o de forma leviana, sem provas, de que ele estaria a serviço de ONGs estrangeiras. Portanto, é um ataque gravíssimo, nunca antes visto na história do INPE nos seus quase 60 anos de existência. Nós não aceitamos de maneira alguma a forma como o presidente vem a público desmerecer o trabalho do INPE, dos seus pesquisadores, toda a confiança, a confiabilidade que existe nesses dados, não só pelo país, mas no mundo todo. Então, por isso, nós estamos convidando todos os servidoras do INPE, os amigos do Instituto, da instituição, aqueles que acreditam no trabalho da pesquisa científica. Agora a entrevista ao vivo. Nós estamos hoje com um governo federal que, se concretizar toda a sua proposta econômica, toda a sua proposta política de governo, vai levar esse país a uma situação de terra arrasada, a uma situação de colônia, a uma situação de atraso. Na verdade, em toda a política apresentada até o momento, é fértil no sentido de retirada de direitos dos trabalhadores, de acabar com os direitos sociais, desmontar o serviço público e, ao mesmo tempo, atacar, inclusive, as políticas de proteção ambiental que nós temos hoje. Que realmente vai ser bom para todo mundo, porque esse Brasil não é uma fazenda deles. Esse Brasil é nosso, nós construímos ele, nós temos direito a ele. A cada um de nós temos o nosso quinhão, temos o nosso direito aqui nesse país, que precisa ser respeitado. O ataque aqui ao INPE, ele é parte de toda uma visão de uma política que o governo tem no nosso país. Não é à toa que, junto a querer desmoralizar institutos como aqui o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, tem o corte das verbas da educação e toda uma política obscurantista do governo. Porque o INPE, o CPA e vários IBGE são instituições de Estado, não são instituições de governo. Nós somos .br, nós não somos .gov. Nós temos sido assim desde 1960, porque a gente precisa estabelecer um conjunto de informações baseado em evidências científicas que podem auxiliar a construção de políticas. É isso que a gente vem fazendo. O ministro da Educação, não, se apequenou, se associou a um discurso que não tem o mínimo de racionalidade do senhor presidente da República e se embozonou. O ministro da Ciência e Tecnologia
ao responder, está questionando um homem que ele não chega aos pés, que é o diretor do INPE hoje, nem na capacidade técnica, nem na capacidade como gestor. Nós temos que ficar bastante atentos em relação a isso. Agora, dizer o seguinte, olha, tá de parabéns a reação de vocês, a resistência de vocês. Nós temos um desafio nesse país, que é de desconstruir cada pessoa que votou no Bolsonaro achando que ia levar o nosso país para melhor. Nós temos que tirar esse sentimento da cabeça das pessoas. Já se passaram 200 dias, nenhuma medida a favor dos trabalhadores, da população pobre, de benefício para o nosso país. Bom, eu fui funcionário do INPE durante 30 anos, né? E a gente acompanhou toda a luta que é você conseguir chegar a esse ponto que o INPE chegou, de credibilidade, de pessoas totalmente dedicadas à ciência, né, ao avanço tecnológico, ao domínio tecnológico, né? Então é um absurdo a gente ver uma situação como essa, de um presidente da República chegar a falar de maneira tão baixa, né, e se referir à instituição e ao diretor do INPE de uma maneira que, como ele mesmo falou, né, pusilânime e covarde, né? Então é um repúdio realmente. Hoje eu vim aqui para apoiar esse ato, né, de apoio, um ato de desagravo ao diretor e ao INPE, né, principalmente a instituição do INPE, né, e isso é fruto dessa situação toda que nós estamos vivenciando desde o golpe de 2016, né, que veio para destruir essa área tão importante que o Brasil precisa para poder se desenvolver.